Olá, é um prazer estar na sua companhia. Hoje o Na Torcida mergulha no universo das artes marciais. Vamos falar de jiu-jitsu e muay thai e ainda os resultados de Chapecó nos Jogos Abertos de Santa Catarina. Na Torcida está começando. E a gente começa falando de Jogos Abertos de Santa Catarina. A delegação de Chapecó voltou para casa com o 5º lugar da competição. O secretário de Juventude, Esporte e Lazer, Ivan Carlos Agnoleto, falou sobre a participação de Chapecó no JASC 2019. Chapecó viajou com a maior delegação de todos os tempos aos Jogos Abertos de 2019 para permanecer entre os 5 melhores. Beliscou a 4ª colocação, esteve muito próximo. Nenhuma combinação de resultados poderia ter repetido o feito do ano passado, embora com a pontuação menor na 3ª colocação. Chapecó foi campeão na bocha masculino, no futsal feminino, no vôlei feminino, primeiro lugares, portanto. O 2º lugar no bolão 23 masculino, há muito tempo não estava no pódio. Tiro ao prato, 2º lugar, tiro armas curtas, 2º lugar, tênis de mesa masculino, 2º lugar, voleibol masculino também 2º lugar. Conseguiu o troféu de 3º lugar na bocha feminino, judô feminino, taekwondo masculino e taekwondo feminino. Ao todo, foram nada mais e nada menos, se contarmos troféu por troféu, foram nada mais e nada menos que 5 vice-campeonatos, tivemos 4 terceiros lugares e também tivemos aí 3 títulos nas modalidades coletivas. Na apresentação, Muay Thai também conquistou o título no feminino. Muay Thai que não pontua, mas já começa a se credenciar para participar dos Jogos Abertos na próxima temporada. Chapecó, de novo, repetiu com os mesmos valores lá de 2009, uma participação honrosa, levando a maioria das modalidades. Há municípios, por exemplo, São José e Florianópolis, que priorizam e investem em algumas modalidades para buscar a colocação no JASC. Chapecó briga para levar o maior número de modalidades, até porque é o espelho verdadeiro daquilo que se planta o projeto Atleta de Futuro. Fizemos a média com a nossa comissão técnica e Chapecó é hoje a 3ª maior força do esporte amador de Santa Catarina, tendo o 8º orçamento entre os que mais investem. Chapecó foi campeão nos Joguinhos Abertos, 3º no Parajasc, 5º no JASC. São 9 colocações. Se você dividir pelas 3 competições, você vai chegar à condição de que Chapecó é a 3ª maior força do esporte amador de Santa Catarina. Estamos muito felizes por isso, pelo comportamento de Chapecó em mais uma competição oficial da FESPORT, do Governo do Estado e de Santa Catarina. Estamos satisfeitos, felizes com o ano de Chapecó, no que diz respeito a resultados no esporte amador. E aí, Felipe, tudo bem? Olá, Marina, tudo bem? Como é que você avalia aí a participação de Chapecó nos Jogos Abertos? Esse 5º lugar era esperado? Tá de bom tamanho para a cidade? Eu acho que foi uma boa participação, Marina. Chapecó tradicionalmente vem tendo bons resultados. É lógico que é difícil competir com cidades maiores como Blumenau, Itajaí, que sempre tem conseguido bons resultados. Mas a gente conseguiu boas colocações nas modalidades. O vôlei feminino foi campeão, o futsal feminino também foi campeão, a bocha masculino também vem tendo uma tradição muito forte, alguns atletas do atletismo. Então eu acho que dentro das possibilidades de Chapecó foi uma boa participação. Ficar aí no top 5 do estado é sempre algo a se louvar. A ambição era se manter ali entre pelo menos os 5, né? Então esse objetivo foi cumprido. É uma pena que a combinação de resultados não favoreceu aí, porque senão teria sido possível até um 3º lugar de repente, né? Pela pontuação que a gente observou, acho que Florianópolis ficou em 4º, ficou muito próximo, o 3º colocado também não ficou tão distante. Eu acho que é algo que também a se estudar, a se pensar para uma preparação para os próximos anos, em como a gente pode melhorar a participação de algumas modalidades para que a pontuação no geral suba e a cidade fique com uma melhor classificação.
Tá certo. E a novidade desse ano nos Jogos Abertos de Santa Catarina foi a inclusão do boxe, do jiu-jitsu e do muay thai entre as modalidades. Na semana passada a gente falou sobre o boxe, hoje vamos saber mais sobre estes dois esportes que atraem muita gente, começando com o muay thai, uma arte marcial tailandesa com mais de 2.000 anos de história. Quem está com a gente é o Cristiano Zanchettini, atleta e treinador de muay thai. Olá, Cristiano, seja bem-vindo. Olá, Marina. Olá, Felipe. Então, Obrigado. Cristiano, que bom receber você aqui com a gente. Você não chegou a participar dos Jogos Abertos, né? Optou por ficar se preparando porque tem competições vindo pela frente, né? Eu tinha vaga no peso 8-1 para participar do JASC, mas abri mão por ter outras competições de nível um pouco acima, né? Do Sul-Americano, que vai acontecer em Medellín, dia 12 a 17 de dezembro. Então, como eu participei do Brasileiro dia 12 e 13 de outubro, né, fiquei campeão, fiz lutas pesadas ali, então eu fiquei um pouco lesionado. Aí preferi me conservar para chegar mais forte no Sul-Americano. Esse é o cinturão no Brasileiro? Esse é o cinturão. E como é que foi esse campeonato? Como é que foi teu caminho para chegar aí nesse cinturão? Foi bastante treino, né? Muito puxado, tem que ter muita dedicação. Ali no Brasileiro tinha a categoria amador e a categoria elite, né? Eu estava na categoria elite, né? Tinham 6 atletas. Os estados que eu enfrentei foi Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Pará, né? Primeiro foi o Rio de Janeiro, o Carioca, né? Ganhei por nocaute. O segundo atleta foi do Rio Grande, um atleta muito experiente, alto, forte, cara campeão do WGP. WGP é o maior evento da América de kickboxing, né? E o terceiro foi com o Pará, todos atletas muito duros. As últimas 2 lutas foi por ponto. Eu saí bem cansado, foi puxado. Cristiano, para quem não conhece muito a modalidade, quais são as características principais do Muay Thai? A gente já viu que é uma arte tailandesa, então explica um pouquinho para quem está assistindo. O Muay Thai ele é uma arte bem completa, né? Ela é em pé, né? Não vale nada de chão, caiu no chão, parou a luta. Trabalha o boxe, né? Trabalha cotovelo, trabalha joelho, trabalha chute, né? É uma arte muito completa. Hoje em dia, a maior procura do Muay Thai é principalmente na parte de estética, de anti-estresse, né? E atletas são poucos que procuram, mas ainda tem uma grande quantidade, assim dá para se dizer. Por mais que seja um caminho um pouco difícil, ainda tem quem procura o Muay Thai como atleta, como esporte. E como é que começou a tua história com o Muay Thai? Eu comecei já um pouco tarde, né? Já tinha 20 anos já, né? Hoje eu tô com 30, né? Comecei tarde, sempre gostei de luta e veio essa oportunidade, né? Eu morava em Brusque ainda, fiquei sabendo que tinha uma equipe boa ali de Muay Thai. Aí eu decidi começar e já em 6 meses o meu professor pediu se eu queria fazer uma luta, né? Mas eu até tinha um pouco de medo, né? Um pouco de receio normal para quem é praticante iniciante, né? E fiz essa luta, ganhei por nocaute e criei essa paixão aí pelo Muay Thai e estamos aí até hoje, né? Foi. Como é que é a organização do Muay Thai no Brasil? Você falou que disputou um campeonato brasileiro, agora vai para um sul-americano também. Como é que é a organização em termos de modalidade aqui no Brasil? Existem muitas competições ou ainda isso é escasso? Existe bastante, tá? Mas o que te leva a esse caminho de brasileiro, de lutas internacionais, é a federação, né? Eu sou filiado à Federação FCMM de Lages, né? Você tem que ir pelos caminhos certos, tem que ficar campeão catarinense, tem que disputar o brasileiro sul-americano, o sul-americano para o mundial, entende? Tem o caminho para percorrer. Se você não é filiado a uma federação, você não consegue chegar, entende? Tem esses trâmites assim, não é qualquer um que consegue participar, entende? Sim.
Cristiano, olhando para um processo de iniciação esportiva, se crianças, jovens têm interesse em praticar o Muay Thai, você falou que é um esporte que utiliza muito do boxe, tem muito Sim, cotovelo, completo. joelho também. Num primeiro momento parece ser algo violento. Como é que você poderia explicar melhor que não tem tanto risco assim quanto um leigo olhando para o esporte possa... Lá no centro de treinamento que eu tenho, né, tem o centro de treinamento Zanquetin, tudo é que nem quando vem um iniciante, ele já tem medo de se machucar, mas eu falo, não, a gente tem o treinamento para iniciante e tem o treinamento para mais velho, né? Eu nunca, tem a parte de sparring, é o principal assim, que digamos que é a luta simulada, né? Quando você é iniciante, até que eu acho que a pessoa tiver apta a fazer uma simulação de luta, ela não vai fazer. Entende? E não é obrigado a fazer também, né? O treinamento de Muay Thai, ele tem fases, e principalmente a parte de aparador, de chutes, né? Você chuta numa almofada, chuta, soca, cotovelo, né? Tem a parte de clinch também do Muay Thai, que é quedas com cotovelo e joelho, né? Isso você só vai entrar no corpo a corpo se for de sua vontade, né? E tiver apto, certo? A primeira ideia é nunca se machucar, tanto se for atleta quanto se é praticante. Né, não machucar. Entendi. Você falou sobre o fato de ser um esporte completo, os benefícios que traz também. O que você poderia citar de benefícios, de mudanças que a pessoa começa a observar ali na sua forma física, no seu corpo, ao praticar o Muay Thai? O que mais se apresenta hoje é a parte de emagrecimento, né? A parte de definição muscular, de obesidade, né? A pessoa tem muitos procuram um Muay Thai com esse interesse, né? Mas ele tem toda a parte de cardio, né? Tem a parte de defesa pessoal. Teve alunos meus já que tinham problema para dormir, que agora me fugiu o nome da doença, que você acorda sem respirar. Não sei se tu consegue lembrar. Apneia do sono? Apneia do sono, né? Começaram a treinar, parou totalmente, parou de treinar, voltou. Entende? Então isso tudo proporciona, tem a parte de flexibilidade. Certo. E agora, Cristiano, falando de competições, tem o Sul Brasileiro. Sul-americano. Desculpe, Sul-americano. O que mais vem pela frente? Tem o Sul-americano, que isso são competições oficiais, que é por federação, né? Tem o Sul-americano e depois logo tem o Mundial em março, né? Mas tem as locais, em março do ano que vem também é para fazer mais um catarinense, a Copa Catarinense pela federação, todos os eventos oficiais. E tem também os eventos que são particulares, né? Agora não tem nenhum em vista, mas eu também participo de luta profissional de evento particular, né? Que contrata o atleta para competir. Certo. Agora, a participação nesses eventos, às vezes ela é difícil pelo custo também, Sim, né, Cristiano? É um ponto bom, é até um dos motivos principais de ser importante a entrada do Muay Thai no JASC é a parte do Bolsa Atleta, né? Esse ano foi um experimento, espero que dê certo, né? Mas é muito difícil. Agora tem o Sul-Americano para ir, né? O principal problema é o financeiro, entende? Tu atrás de patrocínios não tá fácil, né? Para você ter uma ideia, a passagem para Medellín, que vai acontecer o Sul-Americano, está em média 1.500. Agora, como é final de ano, já está 3.000. Entende? 3.000, isso tá para aumentar porque vai ser em dezembro, né? Então, esse é o empecilho maior, o empecilho de conseguir ajuda de custos, conseguir patrocínio. Não é fácil, mas apesar disso, você e os atletas estão lá firmes e fortes, né? A gente gosta disso, né? Então tem que fazer acontecer. Tipo, se precisar, a gente puxa do bolso, né? Faz empréstimo, alguma coisa para participar. Porque não é algo assim, tem todo ano, né? Sul-americano. Mas não é todo ano que você vai ter a vaga ou ter a oportunidade de participar. Então, quando você tem que tentar buscar de qualquer forma, né? Certo. Felipe, você... Como é que foi a participação no JASC? Como é que é esse olhar de uma primeira vez no JASC? Como é que vocês observaram enquanto treinadores, enquanto atletas? Assim, falando particularmente de Chapecó, tá? Chapecó teve uma boa atuação. A equipe feminina de Chapecó ficou em primeiro, né? No naipe feminino, Chapecó levou o primeiro lugar.
mas tem muito que melhorar ainda, sabe? Teve bons combates, mas também teve alguns da qualidade técnica não foi tão alta, né? Então, como primeira vez, eu acho que ainda não dá para definir. Eu acho que tem que ter mais oportunidades para o Muay Thai apresentar o melhor trabalho que tem uma qualidade excelente. Tá, Santa Catarina no Brasileiro, a gente levou Santa Catarina levou o primeiro lugar, né? No Brasileiro tinha pessoas, tinha todos os estados do Brasil lá. Santa Catarina levou o primeiro lugar pela qualidade, né? A maioria ganhou as lutas. Na equipe elite, na categoria elite, levamos os mais que levamos cinturões, né? Porque a gente tem o maior nível do Brasil de Muay Thai. Mas no JASC não foi apresentado toda essa potência, não foi. Quem sabe, então, a gente fica torcendo para que a modalidade se perpetue no JASC e tenha outras oportunidades de mostrar tudo o que é capaz. Sim. Cristiano, a gente agradece muito a sua presença, a sua participação, ter dividido com a gente um pouquinho aí do teu conhecimento sobre o Muay Thai. Te deseja boa sorte no Sul-Americano. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Imagina. E volte sempre, seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Obrigado, Felipe. Obrigado, Marina. Depois do intervalo a gente vai saber mais sobre jiu-jitsu. Na Torcida, volta já! O impossível precisa ser questionado. E se eu te disser que dá para transformar soro de leite em curativo para a pele? Ou quebrar fronteiras e levar a universidade para as terras indígenas da região? Sua pupila, as células neurais se expandem quando você vê algo novo. É possível o conhecimento mudar o mundo, o seu e ao seu redor. Acredite. Uno Chapecó. A preocupação com o meio ambiente devido às mudanças climáticas em função do uso de energias não renováveis como os combustíveis fósseis fez aumentar a demanda e a procura por energias renováveis. A energia solar fotovoltaica, por exemplo, tem um impacto ambiental quase nulo e é considerada uma das fontes primárias de baixa poluição, não reproduz ruídos de geração, requer pouca manutenção e possui prazos de instalação e operação muito pequenos. O egresso do curso de Engenharia Elétrica, Rony Carlos Bedin, analisou a viabilidade técnica e econômica para a instalação de um sistema de energia fotovoltaica conectado à rede de energia elétrica da Unidade 2 da Penitenciária Industrial de Chapecó. Para o trabalho de conclusão de curso, foram analisadas as faturas da energia elétrica e verificados aspectos técnicos para a instalação do sistema. Através da análise de viabilidade econômica, Rony concluiu que, apesar do alto investimento inicial, o sistema fotovoltaico tem condições de ser implementado. Ao final de um período de 25 anos, poderia ser obtido o retorno do investimento a partir de uma rentabilidade em torno de 50% maior que a taxa mínima adotada de 6,5% Selic, datada de julho de 2018. Toda a energia gerada seria utilizada no local da instalação, ou compensada em outra unidade de consumo do complexo indicada pela penitenciária, a Celesc. Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a Absolar, a geração distribuída de energia solar praticamente dobrou entre janeiro e julho desse ano, em comparação com o histórico anteriormente instalado no país. A modalidade saltou de 50 mil sistemas até o final de 2018 para cerca de 100 mil conexões até julho de 2019. Eu sou Taivan Bete e esse é mais um No Ciência. Até a próxima! A gente sabe o quanto você se esforça para ver o seu time jogar. O teu compromisso com o manto te arrasta quilômetros se precisar. E tua paixão, então, ela tá nos detalhes. Dentro de casa, no trabalho, na tua fé, de geração para geração. Porque a Chape nos dá motivos para sonhar. E sonhar faz parte do jogo. Quem torce pra Chape não sabe o que é viver sem ela. Seja sócio você também. Estamos de volta com Na Torcida, agora o assunto é jiu-jitsu. Quem conversa com a gente é o atleta faixa preta Marcos Sequinel,
que esteve nos Jogos Abertos, acabou se machucando, né, Marcos? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Marina, Felipe. Já começa contando um pouquinho, então, pra gente o que aconteceu lá no JASC. Bom, a gente fez a viagem para o JASC, né, numa sexta-feira, e uns dias antes eu tinha sentido um pouco uma lesão antiga, e acabou na hora da luta, no meio da luta eu acabei sentindo e não tive mais como continuar ela e tive que deixar o sonho da medalha do JASC. Puxa vida. No ano passado você esteve como árbitro, né? Sim. O jiu-jitsu participou também o ano passado? Teve jiu-jitsu. Esse ano é o segundo ano, né? Quando a modalidade nova, ela precisa de 2 anos para se tornar oficial, e a partir do ano que vem o jiu-jitsu entra como modalidade oficial. E o que representa isso para a modalidade? É bom, para o crescimento do jiu-jitsu é excelente, né? Apesar de Chapecó ter um jiu-jitsu de tradição, ele é muito novo ainda, comparado às cidades litorâneas, né? Mas eu acho que a gente tem grande chance no jiu-jitsu. Esse ano tivemos uma medalha de 3º colocado e o ano que vem a expectativa é maior. Marcos, fala um pouco pra gente sobre como é que começou essa tua história no jiu-jitsu. Então, o meu primeiro contato com o jiu-jitsu, eu morava na cidade de Criciúma, foi no ano de 2002. Eu era praticante de karatê e fiz algumas aulas, só que tinha prioridade de estudo e trabalho, não consegui manter. Vindo para Chapecó no ano de 2009, eu entrei fundo no jiu-jitsu. Então fazem 10 anos, né, que eu treino jiu-jitsu, que eu sou competidor, tenho academia e sou árbitro também. E o que te encantou, assim, no jiu-jitsu? Arte marcial. Sempre fui fã de arte marcial. Nunca fui aquele cara que gostou de futebol, de outras modalidades esportivas. Sempre gostei de luta. E o jiu-jitsu achei bem bacana, porque é uma atividade física, uma arte marcial onde você não necessariamente precisa ser uma pessoa forte, né? O sistema de alavancas do jiu-jitsu é um negócio muito interessante. E foi isso aí que me cativou bastante. Explica um pouco mais como é que é a essência da luta. A gente esteve falando um pouco de Muay Thai, que é uma luta que é essencialmente em pé, e o jiu-jitsu, a base é de solo. O jiu-jitsu é uma luta de chão, ela inicia em pé, né? Em pé, e no decorrer você tem que levar o seu adversário para o chão, né? Ou ela pode continuar em pé também e ser decidida por vantagens, né? O que acontece? Geralmente o jiu-jitsu é decidido por pontuação ou finalização. No momento que eu boto meu adversário no chão, eu vou ter que fazer um movimento para raspar ele, para ter uma inversão, aí ele começa a pontuação. Uma luta de faixa preta dura 10 minutos, mas ela pode acabar com 30 segundos de luta, dependendo da finalização. Certo. Você é faixa preta, Faixa né, Marcos? Preta. E faz 2 anos você comentou que... aproximadamente 2 anos que eu peguei a faixa preta. Que está nessa graduação. Como é que funciona esse sistema de graduação no jiu-jitsu? Bom, o jiu-jitsu tem 2 graduações. Tem quando a pessoa já entra adulta, quando entra criança, né? O adulto ele entra com a faixa branca, azul, roxa, marrom e preta. A criança entra na faixa cinza, amarela, laranja, verde, azul, roxa, marrom e preta. É o início, né? Tu entrou no tatame, começou a treinar, tu é uma faixa branca. E ali, conforme tu vai treinando, tu vai sendo graduado. Faixa azul até chegar à faixa preta. Quem é que decide o momento de avançar de etapa? É o treinador, é o mestre, enfim? Exatamente. Existe um tempo mínimo, tá, que tu tem que manter, mas existem exceções também. Existem pessoas que são prodígios no jiu-jitsu que pegam faixa preta em 6 anos, 5 anos, mas uma faixa etária de 8 anos leva para eles pegar uma faixa preta. O jiu-jitsu brasileiro é mais praticado no mundo, né, Marcos? Explica pra gente, para quem não conhece tanto da modalidade, o que tem esse jiu-jitsu brasileiro, qual é a característica desse jiu-jitsu brasileiro, o que ele tem de tão especial e de diferente? Então, o jiu-jitsu é uma arte marcial milenar, né? Uma defesa pessoal. Como toda defesa pessoal, ela foi desenvolvida justamente para as pessoas se defenderem, né? Há relatos que o jiu-jitsu veio da Índia, dos monges, que por eles serem pessoas fracas e sem armas, eles usavam o jiu-jitsu. E o jiu-jitsu chegou no Brasil e ele teve uma adaptação para o nosso jiu-jitsu brasileiro, nessa mesma ideia. O pessoal que começou antigamente, os Gracies, eram pessoas muito fracas fisicamente, eram baixos, franzinos. Ele fez uma adaptação do jiu-jitsu, né? Daí tornou o Brasília Jiu-Jitsu. Foi cancelado o jiu-jitsu tradicional e de lá para cá foi difundido o Brasília Jiu-Jitsu, né?
jiu-jitsu tradicional nosso. Certo. Marcos, quanto que o MMA, principalmente o UFC, que é uma marca, contribuiu também para essa divulgação ainda maior do jiu-jitsu, ou o jiu-jitsu que contribuiu para que o MMA se tornasse tivesse toda essa fama que tem hoje? Como é que você vê isso? Pois é. O jiu-jitsu ele foi criado por um Gracie, né? Por Rorion Gracie, em 1993. Ele teve a brilhante ideia de fazer um comparativo entre as modalidades de arte marcial. Karatê versus Kung Fu, Muay Thai, boxe e Jiu-Jitsu. E foi até engraçado essa história que na época não tinha, quando ele foi para os Estados Unidos, não tinha hoje a facilidade de internet, né? Então ele ia nas academias e ele chegava lá e falava, ó, tem um jiu-jitsu e a gente aceita fazer uma luta, tal. E aí começou. E tem muito atleta do jiu-jitsu que foi pro MMA e foi pro UFC devidamente ao jiu-jitsu, né? Por ser grandes atletas de jiu-jitsu. É importante tu ser um atleta completo no jiu-jitsu, tanto no Muay Thai, Karatê, no MMA. Tu tem que saber do jiu-jitsu, Muay Thai, Karatê, né? Parte de cima e a parte de chão. Você falou da família Gracie. É impossível falar em jiu-jitsu sem falar na família Gracie, né? Qual é o peso, a importância desse nome para o esporte? O jiu-jitsu brasileiro deve tudo a eles, né? Porque eles foram o grande divisor de águas da arte marcial, né? Como o jiu-jitsu tradicional já existia, eles que criaram a forma do jiu-jitsu brasileiro, né? A família Gracie até hoje é um fenômeno, né? Onde tem Gracie é selo de qualidade. E, nossa, abriu a porta para muito atleta, para muitas academias. E é isso aí. Como é que são os treinos do jiu-jitsu? Você falou que a força em alguns momentos não é tão importante, a técnica talvez seja mais importante. Como é que se treina jiu-jitsu efetivamente? Então, não quer dizer que força é algo ruim, né? Se tiver a força e a técnica, é melhor ainda. O que acontece? É muito tranquilo tu competir no jiu-jitsu porque tu vai sempre obedecer as categorias, né? Se uma pessoa luta de peso leve, ele vai lutar contra o oponente de peso leve, mesmo tamanho, mesma força física. Só que chega no final dessas categorias, os campeões de cada categoria eles se juntam em uma categoria que é a categoria absoluta. Daí é ali mesmo que o bicho pega, né? Porque vai pegar um leve com um forte, ou vai pegar um forte com leve. É assim que acontece. Marcos, antes de começar o programa, a gente estava conversando também sobre essa difusão do jiu-jitsu brasileiro pelo mundo e você estava comentando que em pouco tempo atletas, né, europeus, americanos vão nos alcançar aí, né? Exato. O jiu-jitsu é algo muito novo ainda, né? Não tem nenhum século de existência o Brasil de jiu-jitsu. Então os grandes campeões na categoria faixa preta ainda são brasileiros, né? Faixas coloridas já tem muito gringo ganhando campeonatos de grande nome, brasileiro, europeu, sul-americano, mas ainda na faixa preta os atuais campeões são brasileiros. Creio que daqui 1, 2 anos isso já mude um pouco. Agora vamos comentar um pouquinho da tua trajetória com jiu-jitsu, que não é pequena, a gente está vendo uma mesa cheia de medalhas e olha que essas aqui são algumas, né? Ficou uma mochila ali com muitas outras. São mais de 350 lutas, é isso? Eu já estou com 108 competições, somando aí aproximadamente 350 lutas. Eu comecei a lutar muito cedo. Eu sou competidor desde a faixa branca, então é muito fácil tu fazer uma luta em um campeonato, tu fizer 5, 6 lutas, 7, 8 lutas até. Então isso vai somando, né? Sim. Você falou que tem academia, tanto aqui em Chapecó quanto em Quilombo. Como é que é a procura, tanto de homens quanto de mulheres? Como é que tem sido essa procura? Crianças têm buscado também o jiu-jitsu? É legal. Como eu moro em Quilombo, é uma cidade pequena, uma cidade interior, né? O meu número de alunos em relação à população é bem bacana, assim. Eu tenho turmas infantis e turma mista, não tenho uma turma específica para feminino e masculino, né? Aqui em Chapecó, na nossa equipe, na equipe de Medeiros, tem aulas exclusivas para criança, mulheres e homens, né? E tem parte também de quem quer ser competidor. Certo. E aí, para quem quer ser competidor, como é que funciona? Aí o buraco é mais embaixo? Vai depender muito da pessoa, né? Vai ter que se privar de muita coisa, né? O jiu-jitsu é algo muito desgastante, tu tem que usar um kimono,
é calor, e tem que gostar muito daquilo. Você descobriu, foi uma vocação tua, assim, uma vontade tua, quero ser competidor, ou alguém te olhou e disse, não, acho que esse rapaz pode competir? Não, eu não levava jeito nenhum pro jiu-jitsu no início, eu apanhava bastante, era meio desengonçado, apesar de ter praticado outras artes marciais, o karatê, mas a princípio no jiu-jitsu eu não levava muito jeito não. Apanhei bastante, mas minha primeira luta foi com 3 meses de treino já, eu fiz uma luta, ganhei, na segunda eu perdi, e daí fiquei com aquele nó na garganta de querer ganhar, e fui para a segunda, e fui para a terceira, e estou até hoje competindo. E entre tantas lutas e títulos e medalhas, que mais te marcou? Você consegue eleger assim, momentos mais importantes? Pois é até engraçado que desses títulos tipo, de renomes, um campeonato que mais me marcou foi um campeonato regional aqui em Concórdia, onde eu tinha vindo de uma derrota na primeira luta. No campeonato anterior, né, eu estava sem equipe naquela época, eu acabei me desligando de uma equipe, e eu fui nesse campeonato ali, eu fiz 7 lutas e eu finalizei as 7 lutas desse campeonato. Isso para mim foi o que marca bastante, uma medalha pequena e insignificante, mas é o que marcou bastante na minha carreira. Olha só. Como é que é a estrutura de competições do jiu-jitsu a nível nacional? Existem competições a nível regional, estadual? Existe federação brasileira? Como é que é isso? Existe duas federações que são as maiores, né? Que é a IBJJF, que é a Federação Internacional, e tem a CBJJ. Essas duas são o que dominam o mercado hoje de competição, que são os profissionais. Mas existe uma grande federação que é dos Emirados Árabes em Abu Dhabi, né, que é o Grande Slam de Abu Dhabi, e que está dando um valor bom em dinheiro, mas a princípio são dos Emirados Árabes, a IBJJ e a CBJJ. A gente, conversando com o Cristiano do Muay Thai no bloco anterior, ele comentou da dificuldade muitas vezes de se participar das competições, né? O jiu-jitsu também enfrenta esse tipo de dificuldade? Eu acho que a arte marcial num todo, né, ela é um pouco desvalorizada ainda aqui no nosso país, né? Tem pessoas que acham que é algo muito agressivo, e tem mães que vão lá levar as crianças, ficam olhando para ver se a criança vai se machucar, e é uma coisa totalmente diferente disso, né? Eu participei do Campeonato Mundial em Las Vegas, onde tinha 4.000 atletas e diversas academias rivais, né? E eu percebi que naquele momento não tinha nenhum segurança, não tinha nenhum policial, né? Coisa que é diferente hoje, às vezes, até no estádio de futebol tu vê tem conflito às vezes entre torcida, com árbitro, né? Eu sou árbitro também, eu nunca tive nenhum problema de represália depois de luta, assim. Então acho que esse lance da filosofia da arte marcial, né, dos valores da arte marcial é muito interessante. Isso agrega muito para a criança e para o adulto também. Porque aí você aprende a trabalhar também a tua agressividade, né? Exato. O jiu-jitsu é melhor tu saber ele nunca precisar do que um dia tu precisar e não saber, né? Marcos, você enquanto atleta, olhando para uma modalidade que aqui no país é bastante difundida, quem é que te inspira? Tem algum atleta ou alguma pessoa assim que te inspirou para você dizer, opa, essa é a pessoa que... Tem. Como atleta e como professor, né? Eu tenho o meu mestre, que me graduou faixa preta, Paulo Sérgio Santos, ele mora na França agora. Ele é 6 vezes campeão mundial, 5 vezes campeão brasileiro, então no esporte, em competição, ele é minha referência. E para dar aula, tem o nosso professor aqui de Chapecó, o professor Deoclésio Medeiros, que é um cara excepcional, né? E eu me espelho muito nessas duas pessoas. Você comentou bastante sobre ele. É verdade. Agora, quais são os próximos desafios aí, Marcos? O desafio, esse ano, eu tenho mais uma competição, se tudo der certo, dia 19 de dezembro, uma regional aqui em Joaçaba. E, a princípio, ano que vem, abril, Abu Dhabi, e setembro, Las Vegas de novo para o Mundial. Certo. Perfeito. Muito obrigada pela tua presença, pela tua participação. Boa sorte nas competições esse ano, no ano que vem, né? E parabéns pelo trabalho na difusão do jiu-jitsu e na pelo espaço de atletas. De poder estar falando um pouco dessa arte. Imagina. Obrigado. Para a gente é um prazer, esperamos recebê-lo outras vezes. Obrigado. Essa edição termina aqui. Semana que vem a gente volta a se encontrar. Até lá! Até a próxima.